Foi... Inicialmente foi um processo, foi crescendo. Eu me engajei muito rapidamente. Nos primeiros anos, nos primeiros semestres, eu já estava no processo de mobilização política, né? E participei mais ou menos desse processo no início. Tanto da posição política ligada mais à fundação do Partido dos Trabalhadores, né? Como dentro dos Partidos dos Trabalhadores, com as minhas opções na época, nos grupos de formações que a gente tinha. Então foi a partir dessa minha identificação que eu comecei a chegar. Comecei lá, como eu falei, no curso de fisioterapia, eu já no início a gente reabriu o diretório, quando eu tinha o diretório. Depois, quando eu fui para a medicina, comecei no diretório de medicina, né, ajudar no processo, aí participei dos processos dos DCEs, né, depois disso eu cheguei na UT. Mas como foi lançado, vamos dizer, sua candidatura? Foi, a gente construiu isso a partir do processo de composição, né? A gente tinha... Vamos disputar? A gente tinha uma composição interna, nessa época, hoje as pessoas políticas que trabalham, a gente trabalhava na época, né? Eu, por exemplo, a pessoa de referência foi o próprio Humberto Costa, né? Que a gente entrou, Jamal Barbosa, Chico, da coisa... E esse processo de se dava exatamente com o Pedro Laurentino, com o Alzir, com os outros pessoal que estava compondo, né, em posições diferentes de disputa, depois na frente com algumas composições. Mas foi aí que eu fui me formando, né. Na minha época, por exemplo, a gente tinha o nosso grupo que participou da UEP, foi a partir desse movimento que a gente foi distribuindo, né. Com o Alexandre na presidência, eu era vice, o Múcio Magalhães, secretário-geral. O João da Costa participava também dos movimentos de composição disso. Na chapa que eu fui candidato a presidente, foi por esse movimento que eu fui vice-presidente. Mas aí teve um problema aí que ficou sem ser concluído, né? Ficou em aberto, não se fez a contagem. Isso foi um problema muito complicado. Mas naquela época eu era candidato e Jefinho era candidato à presidência da UNE pelo nosso grupo. E eu aqui a presidência da UEP. Ela veio natural, ela foi construída a partir da participação que eu tinha no movimento, né? Quando você vai participando, se comprometendo mais, atuando, assumindo uma responsabilidade, você vai tendo um nome colocado à disposição, né? Sendo chamado para outros momentos de maior participação. E assim continuei, porque assim que terminou isso, me formei e fui para o movimento de médicos residentes, depois fui do sindicato dos médicos, né? Entrei na direção do PT na executiva e fui seguindo um processo. Agora a disputa foi entre Viração e Travessia nesse período que você, Múcio e outros entraram? Não? Foi com a Viração. A Travessia era anterior a gente, né? Eu vivia a Travessia, né? A Travessia era por dentro do próprio PT, né? Mas o grupo de vocês era intitulado qual? Era o grupo? Era Via Travessia. Pois é, Travessia. Disputou construindo a UEP, né? Faz parte desse grupo do PT. Basicamente o caminhando PT. Bem. Particularmente, eu comecei no pessoal da formação com a Paula, do ponto de vista político, dentro da construção partidária, eu tive uma formação muito superior chamada POLOP, da política operária, que era todos os movimentos clandestinos, né? E depois eu, com outro grupo PT, a gente foi para o PRC, né? E esse grupo a gente participou, depois teve a ruptura do PRC, e são muitas siglas. Não, nessa época era o PRC que assumia. Era o PRC, a gente era do PRC. Na época eu fui presidente. Da UAT, pois é. Eu fui presidente, eu era do PRC. Eu não lembro se era Genuíno, quem que era nacional. Já Barbosa aqui, José Luiz, eu, Jefinho, Alexandre, Paulette, a gente era do PRC. Que eu vim saindo da Polópia.
Que, se eu não me engano, sempre PT, PCdoB, nos anos 80, sempre. Disputaram bastante. Eu lembro até para João da Costa um documento que eu não tive acesso, mas tem informação de uma crítica ao PCdoB, umas coisas assim, né? A viração. É. O PT teve, o PT até hoje tem, né? O PT no movimento estudantil enfrentou muito um movimento de esquerda, se enfrentando na disputa de hegemonia do movimento, né? do comando. Nós tivemos, basicamente, nós tivemos enfrentamento conosco, era mas esse que ele falou, tudo compunha, né? O pessoal da cantina compunha, o pessoal do PCB também. A gente tinha uma disputa, mas a principal disputa foi o PCB. Agora, outras correntes fortes que você indicaria nessa época de UEP? Acho que essas Basicamente as mais fortes, né, da nossa época. Correnteza. Todas que compunham dentro do PT, no seu campo, né? E que tinham várias, né? A correnteza, a viração, e um pouco do PCB. Acho que foram as mais fortes. E outra coisa, a formalização da UEP chegou a acontecer nesse período? Assim, era um registro, alguma coisa não assim? Não me lembro do registro formal de reconhecimento pela... Não sei, ela foi aprovada em Congresso e você tinha a legitimidade política, mas eu não me lembro se tinha uma... Você fala em registro reconhecido pelo Estado. Porque eu acho que já veio depois com o Sarney, se eu não me engano. Não, na época veio mais na frente, foi. Que assinou um decreto logo. Exatamente. Foi na época de Renildo, presidente da UNE. Não tinha um registro, acho que não, de formalidade, você fala quanto entidade reconhecida, era reconhecida na política. Não reconhecida, mas ela se via de reconhecimento assim, a política porque você sentava para negociar. Ela passou a de fato ser reconhecida quando sentava com os reitores, né, sentava com os diretores de unidades, né, de região, e o movimento estudantil se estabeleceu de fato, mesmo não tendo a formalidade do registro. Né. Já era uma entidade antiga, né? Já... Muitas vezes acontece isso na política, né? Agora, por exemplo, você tem o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que hoje a saúde tem uma grande estrutura de participação federal, interfederativa. Reconhecida, foi a portaria, mas só agora, com a portaria nova, é que ela passa a ser reconhecida por lei. Mas ela, de fato, já vem elaborando e formulando políticas há muitos anos. Né? Então, ali, o movimento ele não foi reconhecido por muito. Você tinha a ciência médica, a FESP, era muito difícil, né? Porque era uma reitoria muito dura, muito vinculada à ditadura, então o reconhecimento, o enfrentamento era muito intenso, entendeu? E você tinha outros centros que reconheciam mais, conseguiam dialogar mais, abriam, né? A própria ciência médica, nós tínhamos determinados departamentos que abriam um diálogo com a gente muito forte, né? Que eram aliados, e outros que jogavam para a exclusão total. Era um processo de construção. Agora, com outros juventudes, outros movimentos sindicais, tinha alguma relação? Tinha. O movimento da sua época, da UEP? Sempre teve. Eu tinha esse viés pessoal de fazer isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente estava nisso, a gente participou do processo de criação do partido, né? Dos trabalhadores. Então você tinha o movimento operário aqui, o que até João Paulo fala, né? João Paulo, todos aqueles movimentos, ele participou daquela origem, daquela discussão. Então ele teve muita aproximação com o pessoal do movimento sindical, né? Muito forte, partidário, sindical. E as atividades culturais sempre, né? Sempre foi uma... O Brasil estava numa explosão cultural muito forte. Né? A música. Música, principalmente, música. Artes plásticas. Rock dos anos 80. Rock dos anos 80 foi um... Esse movimento punk. Você pegou tanta coisa, assim, um movimento punk, rock, Cazuza, até era muito forte o movimento o rock dos 80 ele pesava muito, que atraía muito. Porque você
fica com essa jovens, né, empoderados, estão construindo, estão fazendo. E isso fez uma sintonia muito grande com o movimento. Arte plástica também, que explodiu muito. Mesmo tive vários ateliês assim, sendo abertos, né, a Quarta Zona, né, tinha outros assim, que era um pessoal que se engajava, sabe? Se engajava com a arte comprometida, implicada, sabe? Agora, os espaços de encontro do movimento anti-onde, que basicamente, assim, fora das universidades, tinham pontos aqui na cidade, pontos de encontro dos militantes do movimento antigo, livraria ou... Tinha, não tem como, é porque era um disperso, né? Era um disperso. Você tinha o centro da cidade. Você tinha o centro da cidade, ali onde viveu a Rua do Hospício, tinha Rio 7, você tinha outros pontos da cidade que você se encontrava. O entorno da universidade também. Tá? O entorno da universidade era muito forte, tanto da Federal como das ciências médicas. Você tinha uns encontros que o pessoal se juntava e fazia muitas vezes com música, com tudo, com encontros culturais. Era forte. Não tem um ponto só, não. Acho que era uma cidade você ia para onde se podia. Dependia da época também, né? Dependia da época, né? Você tinha. Às vezes eram os bares, né? Que você se encontrava, às vezes eram as apresentações que se faziam. Mas a universidade, o entorno da universidade, aglutinou muita coisa, sabe? Aglutinou muita coisa. Foi um momento muito rico de encontro cultural. Ainda tinha os espaços, tipo RU, né? Casa de estudantes, que era espaço. Esse era um espaço muito movimentado, né? O RU era muito movimentado. Lá ele fazia de tudo, de fábrica, todo mundo estava lá, né? Todo mundo estava lá. Cada estudante também. Todo mundo estava lá. Mas que eu estou falando, a universidade, o entorno dela, né, que ela era muito movimentada, né? O centro da cidade também se vinha. E era isso. E a propaganda do movimento estudantil, como que era feita? Mural, panfleto? Era do que se podia fazer, desde o minhofral, que a gente ficava virando noite lá fazendo, a fazer mutirões com esses grupos de artistas comprometidos, né, que iam fazer peças pra gente, desenhar as faixas e ficar uma coisa bonita, perfeita. E que você tinha isso, mas era mão, né? Era produção do que se podia fazer na época, né? A arrecadação financeira era muito difícil, você tinha que fazer corpo a corpo, não era fácil, né? E era um espírito de solidariedade muito grande, porque você buscava exatamente na unidade de propagar individualmente, com conhecido, com tudo, para você buscar as possibilidades de ter algum tipo de recurso. E de fazer isso. Mas era muito isso, era panfleto, era muito manual, né? De você fazer as coisas fáceis, cartazes, panfletos, e isso, e muita voz. Tá entendendo? A gente fazia muita voz, a gente ia muito pequenos comícios, muitas falas, muitos encontros. Então tinha muito protestos públicos, assim, passeatas. Ações, passeatas, ações. A gente entrava muito em sala de aula. Entrava muito em sala, a gente utilizava muita a condição de entrar em sala, entrar no restaurante, falar, porque era a fome que a gente não tem as redes sociais, não tem, hoje é outra coisa, marcar os encontros com facilidade. Então a gente era muito artesanal mesmo do processo de confissão. E aí a gente entrava muito em sala, aproveitava muitos espaços. E o P2, aquele pacto P2, ele fez muita assembleia, muito encontro. Ruas, a gente encontrava, isso, restaurantes universitários, focos em rua, né, na cidade mesmo, muito foco, menor, mais baixo, sabe? A gente discutia isso, a gente tinha uma cultura muito boa, havia muito grupo de estudo, muito cultura nessa época. Todas essas organizações que a gente falou, elas tinham uma certa disciplina para estudar, para debater, para escrever, fazer documentos. Então isso formava muito, sabe?
Isso era muito bom. Então você estava o tempo todo debatendo, escrevendo um texto, conversando com alguém, trocando. E isso faz com que você mobilize pessoas, sabe? Então era muita produção, né? Tinha muita produção, tinha muitos encontros fechados, encontros abertos, seminários, ocupava muito debates, né? Vários. Isso ajudou muito a formação. Eu acho que essa retomada do movimento estudantil, coincidindo com o processo democrático de uma maneira geral, essa redemocratização brasileira de uma maneira geral, no final dos 70, né, e dos anos 80 como um todo, e eles produziram grandes quadros, né, grandes quadros políticos, e se produziu muito, se estudou muito. Tanto é que você vê na Constituinte, só que a coisa da nossa área específica da saúde, uma produção muito grande, né, para você produzir um entendimento de uma política, né, para cento e tantos milhões de pessoas, muito ousado, né, gratuito para todo mundo, universal, integral, participação. Então era uma produção teórica, científica. Criação dos conselhos. Conselho muito grande. E para isso eu tinha que. Foi uma das coisas que eu saí um pouco da minha trajetória, né, que eu mais física, mais tudo, inclusive passei um tempo na cirurgia mesmo, ortopedia, operando, fazendo tudo isso, né? Porque você vai se encantando pela questão da história, da política, da economia, né? da sociologia, você vai lendo, aí foi exatamente a psiquiatria, a saúde pública, né? que eu me aproximei mais, somente a saúde pública, porque você vai estudar outras coisas, você se alinha com um pensamento mais integral, né? Traz para você uma capacidade de crítica interessante. Né? Na época foi muita gente, eu me lembro que quase todo mundo da nossa época, que é de medicina, né, passou por isso. Né? Quase todos passaram pela psiquiatria, grande parte do pessoal que fazia militância política passou um pouco por isso. Porque você estudava Estado, sociedade, uma série de outras coisas que diferenciava um pouco. A saúde tem muito social, então muito só social. acha aquela coisa mais biológica, técnica. Exatamente. Complementou muito, né? Como a engenharia, o pessoal acha que é só cálculo e. Isso, Isso que é esquisito. Então, nossa,